Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal Astra Educa. Nesta aula, vamos iniciar os estudos de língua portuguesa para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. O tema desta aula será a leitura e interpretação de diversos tipos de textos, tanto literários quanto não literários, um conteúdo muito cobrado em provas de concursos públicos. A interpretação de texto é uma das habilidades mais importantes avaliadas nas provas de língua portuguesa. Ela envolve a capacidade de compreender as informações presentes em um texto, identificar a ideia principal, reconhecer intenções do autor, analisar argumentos e perceber relações entre diferentes partes do texto. Interpretar um texto não significa apenas ler as palavras, mas compreender o sentido completo da mensagem que está sendo transmitida. Em provas de concursos, os candidatos costumam encontrar diferentes tipos de textos. Esses textos podem ser classificados, de forma geral, em textos literários e textos não literários. Vamos começar entendendo o que são os textos literários. Os textos literários são aqueles que possuem uma preocupação estética e artística com a linguagem. Neles, o autor utiliza recursos expressivos, figuras de linguagem e elementos criativos para transmitir emoções, sentimentos e reflexões. Entre os principais exemplos de textos literários estão poemas, contos, romances, crônicas, fábulas, peças teatrais. Nos textos literários, muitas vezes o sentido não está apenas nas palavras de forma direta. O leitor precisa interpretar metáforas, simbolismos e diferentes camadas de significado presentes no texto. Por exemplo, em um poema, uma palavra pode representar muito mais do que o seu significado literal. O leitor precisa considerar o contexto, o estilo do autor e a intenção da obra. Agora vamos entender o que são os textos não literários. Os textos não literários têm como principal objetivo transmitir informações de forma clara e objetiva. Eles são utilizados no cotidiano e aparecem com muita frequência em provas de concursos. Entre os exemplos de textos não literários podemos citar notícias, reportagens, artigos de opinião, textos informativos, manuais, anúncios, editoriais, textos científicos, textos administrativos. Nesses textos, a linguagem costuma ser mais direta e informativa, buscando transmitir uma mensagem com clareza e precisão. Em provas de concurso, é muito comum que a banca apresente um texto seguido de perguntas que avaliam a capacidade do candidato de compreender diferentes aspectos da leitura. Entre as habilidades mais cobradas nas questões de interpretação de texto estão: identificar a ideia principal do texto, reconhecer informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar a intenção do autor, compreender o significado de palavras no contexto, analisar argumentos e opiniões. Outro ponto importante é compreender o contexto em que as palavras aparecem. Muitas vezes, uma palavra pode ter diferentes significados dependendo da situação em que é utilizada. Por isso, durante a leitura, é importante observar não apenas palavras isoladas, mas também o conjunto das frases e do texto como um todo. Além disso, é fundamental prestar atenção a elementos como título do texto, subtítulo, estrutura dos parágrafos, conectivos utilizados, tom do discurso. Esses elementos ajudam a compreender melhor a organização das ideias e o objetivo do autor. Outro aspecto importante na interpretação de texto é a capacidade de realizar inferências. Inferir significa deduzir uma informação que não está escrita de forma explícita no texto, mas que pode ser compreendida a partir das pistas presentes na leitura. Por exemplo, um texto pode não afirmar diretamente uma opinião, mas o leitor consegue perceber essa opinião por meio das palavras utilizadas ou do contexto apresentado. Para melhorar a interpretação de textos, algumas estratégias são muito úteis. Ler o texto com atenção. Identificar o tema central. Destacar palavra-chave. Observar conectivos que indicam relação entre ideias. Analisar o contexto das informações. Essas estratégias ajudam o leitor a compreender melhor a estrutura e o sentido do texto. Nas provas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo,
A interpretação de textos costuma aparecer de diversas formas, envolvendo tanto textos literários quanto textos informativos. Por isso, desenvolver a habilidade de leitura crítica e interpretação é essencial para obter um bom desempenho na prova de língua portuguesa. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Agora vamos estudar sinônimos e antonímos, um conteúdo bastante cobrado em provas de concursos públicos e muito importante para a interpretação e compreensão de textos. Vamos começar entendendo o que são os sinônimos. Os sinônimos são palavras diferentes que possuem significados iguais ou muito semelhantes dentro de um determinado contexto. Em outras palavras, são palavras que podem substituir outras sem alterar de forma significativa o sentido da frase. Por exemplo, feliz e alegre, bonito e belo, rápido e veloz, começar e iniciar, terminar e concluir. Essas palavras apresentam sentidos semelhantes e podem ser utilizadas em contextos parecidos. No entanto, é importante destacar que, na língua portuguesa, raramente existem palavras que sejam sinônimos perfeitos em todas as situações. Muitas vezes, as palavras possuem pequenas diferenças de uso dependendo do contexto, da formalidade ou da intenção da frase. Por exemplo, as palavras casa e residência podem ser consideradas sinônimos, pois ambas se referem a um lugar onde alguém mora. Porém, a palavra residência costuma ser utilizada em contextos mais formais. Agora vamos entender o que são os antonímos. Os antonímos são palavras que possuem sentidos opostos ou contrários. Eles representam ideias que se contrapõem dentro da língua. Veja alguns exemplos de antonímos: grande e pequeno, claro e escuro, alto e baixo, rico e pobre, rápido e lento, verdade e mentira. Essas palavras apresentam significados opostos e ajudam a estabelecer contrastes dentro de um texto ou frase. Em muitos textos, os autores utilizam palavras antonímas para criar comparações, contrastes ou para enfatizar determinadas ideias. Por exemplo, o caminho era longo, mas a chegada parecia próxima. Nesse exemplo, existe um contraste entre as ideias de longe e perto, que ajuda a construir o sentido da frase. Nas provas de concursos públicos, as questões sobre sinônimos e antonímos podem aparecer de diferentes formas. Uma forma bastante comum é quando a questão pede para identificar uma palavra que tenha o mesmo significado de outra palavra presente no texto. Outra forma é quando a banca pede para identificar uma palavra que tenha sentido oposto à palavra destacada. Além disso, muitas questões utilizam sinônimos e antonímos para avaliar se o candidato compreende corretamente o significado das palavras dentro do contexto em que aparecem. Por exemplo, uma questão pode perguntar qual palavra pode substituir outra sem alterar o sentido da frase. Por isso, é muito importante compreender que o significado das palavras depende do contexto em que elas são utilizadas. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo da situação em que aparece. Esse fenômeno é chamado de polissemia, que ocorre quando uma palavra possui vários significados possíveis. Por isso, ao resolver questões de sinônimos e antonímos, é fundamental observar o contexto da frase ou do texto. Algumas estratégias podem ajudar na identificação de sinônimos e antonímos em questões de prova. Ler atentamente o texto. Observar o contexto da palavra destacada. Analisar se a substituição da palavra mantém o sentido da frase. Identificar possíveis contrastes entre ideias. Quanto maior for o vocabulário do candidato, mais fácil será identificar relações de significado entre palavras. Por isso, a leitura frequente é uma das melhores formas de ampliar o vocabulário e melhorar o desempenho nas questões de interpretação. Compreender os conceitos de sinônimos e antonímos é fundamental para interpretar textos, entender melhor a língua portuguesa e resolver questões de concursos públicos. Além disso, esse conteúdo aparece com bastante frequência em provas da área de segurança pública. Agora vamos estudar sentido próprio e sentido figurado das palavras, um conteúdo importante para a interpretação de textos e bastante cobrado em provas de concursos públicos. Vamos começar entendendo o que é o sentido próprio das palavras. O sentido próprio, também chamado de sentido literal ou denotativo,
é o significado mais comum e direto de uma palavra. É o significado que normalmente encontramos no dicionário e que corresponde ao uso mais objetivo da palavra. Quando uma palavra é utilizada em seu sentido próprio, ela expressa exatamente aquilo que representa na realidade. Veja alguns exemplos. O menino quebrou o copo. Nesse caso, a palavra quebrou está sendo usada em seu sentido literal, indicando que o objeto foi realmente danificado. Outro exemplo. O carro está parado na rua. Aqui, a palavra parado indica de forma direta que o carro não está em movimento. Agora vamos entender o que é o sentido figurado das palavras. O sentido figurado ocorre quando a palavra não é utilizada com seu significado literal, mas sim com um significado diferente, geralmente para expressar uma ideia de forma mais expressiva, simbólica ou criativa. Nesse caso, a palavra adquire um significado baseado em comparação, metáfora ou associação de ideias. Veja alguns exemplos. Ele tem um coração de pedra. Nesse exemplo, a expressão coração de pedra não significa que o coração da pessoa é literalmente feito de pedra. O sentido figurado indica que a pessoa é fria, insensível ou sem sentimentos. Outro exemplo. Ela está com a cabeça nas nuvens. Aqui, a expressão não significa que a pessoa está literalmente no céu. O sentido figurado indica que ela está distraída ou pensando em outra coisa. O uso do sentido figurado é muito comum em textos literários, como poemas, contos e crônicas, pois ajuda a tornar a linguagem mais expressiva e criativa. No entanto, o sentido figurado também pode aparecer em textos do cotidiano, em expressões populares e até em textos jornalísticos. Por exemplo, o mercado está aquecido. Nesse caso, a palavra aquecido não se refere à temperatura, mas sim à ideia de que a economia ou as vendas estão em crescimento. Nas provas de concursos públicos, é bastante comum aparecerem questões que exigem a identificação do sentido literal ou figurado de uma palavra ou expressão presente no texto. Essas questões avaliam se o candidato consegue compreender o significado real das palavras dentro do contexto em que aparecem. Por isso, é fundamental analisar sempre o contexto da frase ou do texto. Uma mesma palavra pode ter sentido próprio em uma frase e sentido figurado em outra. Observe este exemplo. O atleta quebrou o recorde. Aqui, a palavra quebrou não significa que algo foi literalmente destruído. Ela está sendo usada no sentido figurado para indicar que o atleta superou uma marca anterior. Outro exemplo. Estou morrendo de fome. Nesse caso, a pessoa não está literalmente morrendo. A expressão está sendo usada no sentido figurado para indicar muita fome. Portanto, compreender a diferença entre sentido próprio e sentido figurado é essencial para interpretar corretamente textos e resolver questões de provas. Algumas estratégias podem ajudar nessa identificação. Observar o contexto da frase. Verificar se o significado é literal ou simbólico. Analisar se a palavra está sendo usada de forma comparativa ou metafórica. Considerar a intenção do autor no texto. Essas habilidades são muito importantes para desenvolver uma leitura crítica e eficiente. Nas provas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é comum que as questões de interpretação envolvam a identificação do sentido das palavras no contexto. Por isso, dominar o conceito de sentido próprio e sentido figurado contribui diretamente para o melhor desempenho na prova de língua portuguesa. Agora vamos estudar pontuação, um conteúdo muito importante para a compreensão e organização das frases e bastante cobrado em provas de concursos públicos. A pontuação é o conjunto de sinais gráficos utilizados na escrita para organizar as ideias, indicar pausas, separar elementos da frase e facilitar a compreensão do texto. Sem o uso correto da pontuação, as frases podem se tornar confusas ou até mudar completamente de significado. Vamos conhecer agora os principais sinais de pontuação da língua portuguesa. Começamos pelo ponto final. O ponto final é utilizado para indicar o término de uma frase declarativa. Ele marca uma pausa maior e indica que a ideia foi concluída. Exemplo: o candidato estudou muito para o concurso. Agora vamos falar sobre a vírgula. A vírgula é um dos sinais de pontuação mais utilizados e também um dos que mais causam dúvidas.
Ela serve para indicar pequenas pausas dentro da frase e para separar elementos. A vírgula pode ser usada em várias situações, como separar elementos de uma enumeração, isolar vocativos, separar expressões explicativas, isolar apostos, separar orações. Exemplo de enumeração. A prova cobrou português, matemática, informática e conhecimentos gerais. Exemplo de vocativo. Alunos, prestem atenção na explicação. Outro sinal importante é o ponto de interrogação. Ele é utilizado no final de frases interrogativas, ou seja, quando se faz uma pergunta. Exemplo: você já começou a estudar para o concurso? Agora vamos falar sobre o ponto de exclamação. Esse sinal é utilizado para indicar emoções, surpresa, ordem, entusiasmo ou intensidade. Exemplo: parabéns pela aprovação. Outro sinal importante é o dois pontos. Os dois pontos são utilizados para introduzir explicações, exemplos, citações ou enumerações. Exemplo: o edital trouxe várias vagas: enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Agora vamos conhecer o ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final. Ele é utilizado para separar ideias que têm relação entre si ou para organizar itens de uma lista mais complexa. Exemplo: o candidato estudou durante meses, por isso, conseguiu uma boa pontuação. Outro sinal importante são as reticências. As reticências indicam uma interrupção da fala, dúvida, suspense ou continuidade de pensamento. Exemplo: eu pensei em responder, mas. Também temos as aspas. As aspas são utilizadas para destacar palavras, indicar citações, títulos de obras ou expressões utilizadas de maneira especial. Exemplo: o professor disse, a interpretação de texto é fundamental em qualquer concurso. Por fim, temos os parênteses, que são utilizados para inserir informações complementares ou explicativas dentro da frase. Exemplo: a prova será aplicada no dia 12 de abril, domingo, ponto. Nas provas de concursos públicos, especialmente em língua portuguesa, a pontuação costuma ser cobrada de diferentes maneiras. A banca pode pedir para identificar o uso correto da vírgula, verificar a pontuação adequada em uma frase ou analisar se a pontuação altera o sentido de um texto. Por isso, compreender a função de cada sinal de pontuação é essencial para interpretar corretamente os textos e também para produzir frases claras e bem estruturadas. Agora vamos estudar classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. Esse conteúdo é muito importante para a compreensão da estrutura da língua e aparece com frequência em provas de concursos públicos. As classes de palavras são categorias que agrupam palavras de acordo com sua função e significado dentro da frase. Na língua portuguesa, existem várias classes gramaticais, mas nesta aula vamos estudar as principais: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Vamos começar pelo substantivo. O substantivo é a palavra utilizada para nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias ou conceitos. Exemplos de substantivos: cidade, guarda, viatura, segurança, coragem, trabalho. Os substantivos podem se referir tanto a elementos concretos quanto a ideias abstratas. Agora vamos falar sobre o adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidade ao substantivo. Exemplos: cidade grande, viatura rápida, profissional responsável, trabalho eficiente. Nesses exemplos, as palavras grande, rápida, responsável e eficiente são adjetivos, pois indicam características dos substantivos. Agora vamos estudar o numeral. O numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Exemplos: 2 guardas, 3 viaturas. Primeiro colocado. Segunda etapa. Os numerais ajudam a indicar números ou posições dentro de uma sequência. Agora vamos falar sobre o artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo e serve para determiná-lo ou indeterminá-lo. Existem dois tipos principais de artigos:
Artigos definidos. Artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. Eles indicam algo específico. Exemplo: a viatura chegou rapidamente. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Eles indicam algo de forma mais geral. Exemplo: um guarda auxiliou o cidadão. Agora vamos estudar o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, evitando repetições e facilitando a construção da frase. Exemplos: ele, ela, nós, nosso, aquele, este. Exemplo em frase: o guarda chegou cedo. Ele iniciou o patrulhamento. Nesse caso, o pronome ele substitui o substantivo guarda. Agora vamos falar sobre o verbo. O verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos: trabalhar, proteger, estudar, chegar, estar, chover. Exemplo em frase: o agente protege a população. Nesse caso, o verbo protege indica uma ação. Agora vamos estudar o advérbio. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade ou negação. Exemplos: aqui, ontem, rapidamente, muito, não, sempre. Exemplo em frase: o agente chegou rapidamente. A palavra rapidamente indica o modo como a ação foi realizada. Agora vamos falar sobre a preposição. A preposição é a palavra que liga dois termos da frase, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos de preposições: de, para, com, em, por, sobre. Exemplo em frase: o agente trabalha com dedicação. Nesse caso, a preposição com estabelece uma relação entre os termos. Por fim, vamos estudar a conjunção. A conjunção é a palavra que liga orações ou termos da frase, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Exemplos de conjunções: é, mas, porque, ou, portanto, embora. Exemplo em frase: o candidato estudou muito e conseguiu a aprovação. Nesse caso, a conjunção liga duas ideias. Cada classe de palavra possui uma função específica dentro da frase e contribui para a organização e clareza da comunicação. Nas provas de concursos públicos, as questões podem cobrar a identificação das classes gramaticais, o uso correto das palavras e o sentido que elas estabelecem dentro da frase. Começando pela concordância verbal. Concordância verbal é a relação de harmonia que deve existir entre o verbo e o sujeito da oração. Isso significa que o verbo precisa concordar com o sujeito em número, singular ou plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Em outras palavras, o verbo se adapta ao sujeito. Por exemplo, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo deve ir para o plural. Veja um exemplo simples: o guarda chegou cedo. Nesse caso, o sujeito é o guarda, que está no singular, então o verbo chegou também está no singular. Agora observe: os guardas chegaram cedo. O sujeito está no plural, portanto o verbo também vai para o plural. Nas provas de concurso, é muito comum aparecerem pegadinhas com sujeito composto. O sujeito composto ocorre quando há mais de um núcleo no sujeito. Regra geral: quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. Por exemplo, o comandante e os guardas chegaram ao local. Outra situação muito cobrada é quando o sujeito aparece depois do verbo. Nesse caso, ainda assim o verbo deve concordar com o sujeito. Um exemplo clássico é: chegaram os guardas ao local da ocorrência. Outro ponto importante é quando aparecem expressões que indicam quantidade, como a maioria de, grande parte de, parte de. Nesses casos, o verbo pode concordar tanto com o núcleo da expressão quanto com o termo que vem depois. Por exemplo, a maioria dos candidatos passou na prova ou a maioria dos candidatos passaram na prova. As duas formas podem ser aceitas dependendo do contexto. Agora vamos falar da concordância nominal. Concordância nominal é a relação de harmonia entre o substantivo e seus termos relacionados,
como artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Esses termos devem concordar com o substantivo em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Por exemplo, guarda atento. Guardas atentos. Perceba que o adjetivo atento acompanha o substantivo guarda tanto no singular quanto no plural. Outro exemplo importante, viatura nova. Viaturas novas. O adjetivo muda para acompanhar o substantivo. Nas provas de concurso, um caso bastante cobrado é quando um adjetivo se refere a dois ou mais substantivos. Por exemplo, disciplina e respeito fundamentais. Nesse caso, o adjetivo vai para o plural para concordar com os dois substantivos. Agora vamos estudar regência verbal. Regência verbal trata da relação entre o verbo e os complementos que ele exige. Em outras palavras, alguns verbos precisam de preposição para se ligar ao complemento, enquanto outros não precisam. Um exemplo clássico muito cobrado em concurso é o verbo assistir. Quando ele significa ver ou presenciar, exige a preposição a. Por exemplo, assistir ao jogo, assistir ao filme. Outro verbo muito cobrado é o verbo obedecer. Ele também exige a preposição a. Portanto, o correto é dizer obedecer às regras ou obedecer ao regulamento. Outro caso comum em provas é o verbo preferir. Ele é usado com a estrutura preferir algo a outra coisa. Por exemplo, prefiro estudar português a estudar matemática. Agora vamos falar da regência nominal. Regência nominal ocorre quando um nome, como um substantivo, adjetivo ou advérbio, exige uma preposição para completar seu sentido. Por exemplo, o substantivo necessidade exige a preposição de. Dizemos necessidade de estudo, necessidade de atenção. Outro exemplo é o adjetivo favorável, que exige a preposição a. Exemplo, favorável à decisão. Também é muito comum nas provas aparecer o adjetivo responsável, que exige a preposição por. Por exemplo, responsável pela segurança. Em concursos públicos, principalmente em provas de português para carreiras de segurança pública, as bancas gostam de cobrar erros de concordância ou de regência dentro de frases aparentemente simples. Por isso, é fundamental prestar atenção se o verbo está concordando corretamente com o sujeito, se os adjetivos estão concordando com os substantivos e se os verbos e nomes estão utilizando as preposições corretas. Agora vamos entender de forma clara e completa a colocação pronominal e também o uso correto da crase, dois assuntos que aparecem com muita frequência nas provas. Vamos começar pela colocação pronominal. Colocação pronominal é o estudo da posição dos pronomes oblíquos a tono em relação ao verbo. Esses pronomes são mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, os, as, lis. Nas provas de concurso, as bancas gostam de cobrar exatamente onde o pronome deve aparecer na frase. Existem três tipos principais de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo. Esse tipo de colocação acontece quando há uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Essas palavras são chamadas de palavras atrativas. Um dos casos mais comuns é quando aparecem palavras negativas. Por exemplo, não me diga isso. A palavra não atrai o pronome me para antes do verbo. Outro caso muito cobrado em concursos é quando aparecem pronomes relativos como que, quem, qual. Por exemplo, o candidato que se preparou passou na prova. Também ocorre próclise quando aparecem advérbios antes do verbo. Por exemplo, sempre me preparo para as provas. No entanto, se houver pausa depois do advérbio, a próclise pode não ocorrer. Outro caso importante é quando aparecem pronomes indefinidos como alguém, ninguém, tudo, nada. Por exemplo, ninguém me avisou sobre a mudança. Agora vamos falar da ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Nesse caso, o pronome fica ligado ao verbo por um hífen. A ênclise normalmente ocorre quando o verbo inicia a frase. Por exemplo, diga-me a verdade. Informe-nos o ocorrido. Outro caso comum é quando o verbo está no imperativo afirmativo. Por exemplo, diga-me seu nome. Entregue-me o relatório.
Também ocorre ênclise quando não há nenhuma palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Agora vamos falar da mesóclise, que é quando o pronome aparece no meio do verbo. Esse tipo de colocação ocorre principalmente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, entregar-lhe-ei o documento amanhã. Dir-se-ia que ele estava preparado. A mesóclise é considerada mais formal e aparece muito em textos jurídicos e administrativos, por isso também pode aparecer em provas de concurso. Outro ponto muito cobrado nas provas é que não se inicia frase com pronome oblíquo átono em situações formais. Por isso, frases como me disseram a verdade são consideradas inadequadas na norma culta formal. O correto seria dizer, disseram-me a verdade. Agora vamos estudar o uso da crase, outro tema extremamente cobrado em concursos públicos. A crase ocorre quando há fusão de duas vogais idênticas. No português, a crase acontece quando a preposição a se encontra com o artigo feminino a ou as. Essa fusão é representada pelo acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Um exemplo simples é: fui à escola. Nesse caso, o verbo ir exige a preposição a, e a palavra escola aceita o artigo feminino a. Portanto, ocorre a fusão a mais a igual a. Outro exemplo: o guarda dirigiu-se à delegacia. Novamente temos a preposição exigida pelo verbo e o artigo feminino da palavra seguinte. Uma dica muito usada em concursos é substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao, então há crase. Por exemplo, fui à escola. Substituindo por uma palavra masculina ficaria, fui ao colégio. Como apareceu ao, sabemos que há crase na frase original. Agora vamos ver alguns casos em que a crase é obrigatória. A crase ocorre antes de palavras femininas que admitem artigo quando o verbo exige a preposição a. Exemplo: entreguei o documento à diretora. Também ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. Exemplos: à noite, à tarde, à direita, à esquerda. Outro caso importante é nas expressões que indicam horas. Por exemplo, a reunião começa às 8 horas. Cheguei às 2 da tarde. Agora vamos ver casos em que não ocorre crase, e isso também é muito cobrado nas provas. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. Por exemplo, fui a pé, fui a cavalo. Também não ocorre crase antes de verbos. Por exemplo, comecei a estudar. Ele voltou a trabalhar. Outro caso é antes de pronomes pessoais, como ela, ele, nós. Por exemplo, entreguei o documento a ela. Também não ocorre crase antes de palavras repetidas como cara a cara, frente a frente. Outro ponto importante que aparece muito em provas é antes de nomes de cidade. Normalmente, não ocorre crase. Por exemplo, fui a São Paulo. No entanto, se o nome da cidade admitir artigo, a crase pode ocorrer. Exemplo: fui à Bahia. Nas provas de concurso público, as bancas costumam apresentar frases para que o candidato identifique se o uso da crase está correto ou incorreto, ou ainda pedem para completar a frase com ou sem crase. Por isso, dominar colocação pronominal e o uso da crase é fundamental para acertar muitas questões de gramática. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de português, especialmente em concursos da área de segurança pública como o da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quanto mais você praticar esses temas, mais fácil será identificar rapidamente a forma correta nas questões da prova. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa preparação para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula você estudou 2 conteúdos muito importantes da língua portuguesa que aparecem com frequência nas provas de concursos: colocação pronominal e o uso correto da crase. Dominar esses assuntos é fundamental porque as bancas examinadoras costumam cobrar exatamente a aplicação correta dessas regras em frases, identificação de erros gramaticais e também interpretação de textos com foco na norma culta da língua portuguesa. Por isso, revise esse conteúdo, leia novamente os exemplos e, sempre que possível, pratique com exercícios de provas anteriores. Lembre-se de que a preparação para concursos exige constância, disciplina e contato diário com os conteúdos mais cobrados pelas bancas.
Cada tema estudado é um passo a mais em direção à sua aprovação. E agora vamos continuar nossa preparação. Siga para o próximo vídeo da sequência, onde vamos começar a estudar matemática e raciocínio lógico, outra disciplina essencial que também costuma ter um peso importante nas provas de concursos públicos. Então continue acompanhando a nossa playlist completa de preparação para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo aqui no canal Astra Educa, e vamos seguir firmes nos estudos rumo à sua aprovação. Nos vemos no próximo vídeo.